Boa noite, tudo bom? Cláudio. Ó, eu fiz umas anotações aqui, que é dúvida frequente isso aqui de pessoal, principalmente o pessoal que me segue, a respeito dessas pintas de leopardo que chama, que são essas micro bolhas, manchinhas caramelizadas nas bordas da pizza, certo? Das napolitanas, né? Aí são duas coisas cruciais para você ter essas caramelizações, essas pintas, que tem que ter para você, senão você obtém mais ou menos dessas pintas de leopardo, tá? Que obviamente está correlacionado com a fermentação e a temperatura. São esses dois pilares que tem tudo a ver com essa. Tem outras coisas, mas essa é a base para você conseguir essas pintas tão desejadas aí, e que elas sejam no ponto, não tem excesso, para não passar amargor para o cliente, e sim uma caramelização no ponto que na verdade traz, além da beleza estética da pizza, traz um sabor diferenciado. A fermentação, para acontecer isso, ela tem que estar no ponto. Então, às vezes você faz um trabalho super legal, super bonito, super bem feito, e da sua massa, né? Você obedece todos os prazos, pega a massa na hora certinha para levar ao forno, e um dos erros mais frequentes, inclusive às vezes acontece comigo na sequência dessa fala minha aqui, eu vou postar duas pizzas. Uma com o mesmo padrão de massa, uma que fez as pintas corretas e a outra que não chegou a ser umas pintas, foram umas manchinhas que eu vou falar aqui com vocês. Então, o que acontece? A fermentação tem que estar no ponto exato. O que é isso? Ela percorreu fez todo o processo dela certinho, e ela cria, a hora que você abre ela, que os gases se expandem ali ao empurrar, ela cria ali na borda umas micro bolhas antes de ir para o forno, obviamente. Ela cria, são micro bolhas, e essas bolhas, por ser bolha, você já percebe, ela tem a pele, vou falar a pele, a casquinha mais fina. Então, por ela ter essa mais fina do que o restante da casca da borda, a hora que você vai levar no forno, o que acontece? Com a temperatura ali, a primeira coisa que vai fazer, ela vai queimar, né? Ela vai caramelizar primeiro ou queimar mais do que o resto da borda. Por isso que fica aquelas pintas. Então não adianta nada você fazer tudo certinho e a hora de levar para o forno você não tem uma temperatura suficiente para fazer, que é uma temperatura aí dos seus 400 graus acima, 430, para você tirar todo o potencial da fermentação que você fez para uma napolitana. Fazer com que essas bolinhas se aflorem, ou seja, ela realmente se torna uma microbolha, ela sai da casquinha, ela tem uma superfície diferente, ou seja, é uma bolinha, e aí você tem as pintas de leopardo tão queridas aí por todos. Por outro lado, se você não tiver se você está com a mesma massa, mesma pizza que você levou no forno, mas você não obedeceu, não pôs a temperatura suficiente, o que vai acontecer nesse caso? Essa pintinha que era para ficar sobressalente, ou seja, dando aquelas pintas bonitas, sobressalente, ou seja, aflorada, ela fique aflorada, esse é o termo correto, ela vai dar só umas manchinhas. E muitas vezes a gente faz isso mesmo. Anteontem eu postei pizzas aí que não estava aflorado, estava só as manchinhas. Por quê? Faltou o calor. Aquele segundo de calor a mais ali que ia fazer essa pelinha aflorar. E não estoura, ela aflora, queima, carameliza, e aí fica a pizza correta. Então, dois fatores cruciais: fermentação, e além da fermentação, a hora que você for abrir, ela está no ponto correto da fermentação, não pode estar gelada e uma série de coisas. Ela tem que estar numa temperatura aí 20 graus pelo menos, né? E aí você leva para o forno.
acima de 400 graus, aí você vai obter todo o potencial da massa que você trabalhou. Então, essa é uma coisa, que é a temperatura para você tirar todo o potencial da massa que você fez. Agora, por outro lado, se você não fez uma fermentação correta, a última fermentação principalmente, já no panetozinho, se você, sabe, por pressa ou por não ter o feeling de achar o ponto certo, você deixou seu forno lá a 450 graus, e aí você pega essa massa que não está ainda no ponto de fermentação, você também não vai ter. Você não vai ter essa caramelização correta. Então, esses dois pilares aí é crucial para a pizza. Crucial. Às vezes eu faço umas de longa fermentação tipo contemporânea, e na contemporânea às vezes eu gosto de assar ela um pouquinho, com a temperatura um pouquinho mais baixa, para ela ficar mais douradinha e tal, né? É um outro padrão. Então você pode ver que as microbolhas da fermentação não se afloram, ela fica mais douradinha e tal. Então são duas formas de você proceder com a sua pizza, tá bom? Então o que eu queria falar isso para vocês era isso. E olha na sequência aqui, a primeira pizza que vocês vão ver aqui, depois dessa fala minha, é uma pizza que eu fiz, eu quase que beirei a perfeição. Tipo, ela deu as pintas afloraram, ela fez a caramelização correta e a massa ficou linda. E a segunda ficou bem legal também, mas as pintas faltou uma temperaturazinha ali, faltou um grauzinho a mais, tá? Então vocês acompanhem aí, depois quem quiser comentar alguma coisa, só mandar aqui para mim. Tamo junto, gente. Espero que às vezes essas dicas minhas façam sentido aí, sirvam bem para vocês. Valeu. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter